Vamos receber neste momento, com muita alegria, nosso pastor local, Gerry Adriane. Oh, glória! Glória a Deus! Povo abençoado! Oh, glória! Vocês aguentam me ouvir mais um pouquinho, irmãos? Quantos estão prontos para ouvir aquilo que Deus tem para nós aqui nesta noite? Glória a Deus. Vamos lá então, Mateus capítulo 21, versículo 18 a seguir. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos, anos de estrada. Hoje foi um dos dias que eu me senti muito desafiado a ministrar, irmãos. Sirvo ao Senhor desde 2001, portanto, 23 anos eu sirvo ao Senhor. Mas hoje eu me senti muito desafiado a ministrar hoje. Muito, muito. Por tudo quanto Deus falou com a gente. Sabe, ontem, hoje pela manhã, de forma poderosa. Eu quero ler com vocês. Mateus 21, do verso 18 a seguir. Mateus 21, do verso 18 a seguir, nos diz assim: cedo de manhã, a voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte dissertes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, neste dia, neste culto. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Sua fala aos nossos corações, Pai. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor. Com esta expressão desta palavra, eu me sinto obrigado, Senhor, a me render diante de tudo quanto o Senhor tem para nós esta noite, ainda mais, Senhor. Eu me sinto obrigado, Senhor, a entregar a Tua mensagem à Tua igreja. Eu me sinto obrigado, Senhor, a fazer muito mais. Me sinto obrigado, Senhor, a me dedicar muito mais. Eu me sinto obrigado a fazer muito mais pelo Senhor, pelo Teu reino e pelos meus irmãos, Pai. Fica conosco, nos instrua. Eu oro em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Se assente, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto aqui conta uma história muito intrigante para nós. Mostra Jesus em uma empreitada. E a Bíblia diz que cedo de manhã, essa tradução, ao voltar para a cidade, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E é interessante que esse texto eu fiquei, fiquei questionando, Senhor, por que esse texto? Eu tentei fugir dele algumas vezes. Falei, Senhor, por que essa palavra para a tua igreja? E o Senhor me fez, eu entendendo, fui fazendo anotações, fui escrevendo, fui anotando, e Deus ministrando ao meu coração. E eu quero falar hoje, nesta noite, que sempre o Senhor tem falado muito com a gente sobre o poder da decisão, sobre o quanto é importante nós decidirmos o que fazer, aquilo que deve ser realizado. Mas a mensagem de Deus para nós hoje é que a decisão hoje
ela não é sua. A decisão hoje não é sua. E você vai entender porque Deus, o Senhor, diz o Senhor desta forma para nós, que a decisão não é sua. Porque dentro desse percurso, dentro desse cenário, dentro deste contexto em que Jesus teve fome, Deus ministrou algo no meu coração. Deus nos chamou para darmos frutos. Eu vou repetir esta frase: Deus nos chamou para darmos frutos. E que você reaja aqui nesta noite com glória, com adoração, eu não sei de que forma, tudo que fizer sentido para você hoje aqui. A tudo que Deus ministrar no seu coração, reaja no mundo espiritual de alguma forma, em nome de Jesus. Porque Deus nos chamou para que a gente dessemos frutos, isso é muito claro. Salmo de número 1, ele diz que nós seríamos como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, que nós daríamos os frutos na estação própria. Que tudo que a gente fizesse, a gente prosperaria. É uma árvore que dá fruto. Deus nos chamou para isso. Uma árvore que dê fruto. E como compreender isso dentro de uma geração egoísta, egocêntrica, aonde precisa ser feito para mim primeiro, para que eu possa fazer para alguém, mas no reino nunca foi assim, irmão. No reino de Deus nunca foi feito assim. Sabe, dentro dessa geração egoísta, que está sempre preocupado com seus belos prazeres, com as suas realizações, e se tiver um tempo, beleza, se sobrar algum recurso, legal, se, sabe, sempre oferecendo ao Senhor e ao próximo as migalhas, sabe, aquilo que nos resta, e assim, muitas vezes, isto é feito diante do Senhor. Mas só que o Senhor ministrou isso no meu coração, que Ele nos chamou para nós darmos frutos. E é interessante que a árvore, ela não se alimenta dos frutos. Ela se alimenta da água que emana e que traz vida a ela. As raízes da árvore alimentam a árvore. Mas a árvore dá fruto para os outros. Você não entendeu? A árvore, ela vive para dar frutos, para dar sombra aos outros. Mas por quê? Porque o Pai Celeste dá vida à árvore. É o Pai Celeste, as raízes profundas e arraigadas que fazem com que esta árvore cresça, germine, dê frutos e outras pessoas sejam alcançadas e beneficiadas por ela. O Senhor nos chamou para darmos frutos. Dá um toque no vizinho que está do lado e diz: Deus te chamou para dar fruto, irmão. Sabe, essa mensagem, ela deve provocar a gente aqui. Ela tem que provocar a gente aqui. Ela tem que mexer com a gente. Sabe, porque são 2 anos. Eu disse isso aqui ontem, hoje de manhã, são mais de 730 dias de muito empenho, de muito choro, muitas vezes, de muitas lágrimas, muitas vezes, mas de muitas restaurações, de muitas transformações. Eu não sei vocês, mas eu estou assim desde sexta. Nós ficamos uma boa parte aqui na igreja, eu e o Kleber, arrumando a igreja, fazendo algumas coisas, e a gente fez questão, falou, não, esse momento que vai ficar é a gente. O Kleber tinha um monte de coisa para fazer, eu também tinha um monte de coisa para fazer, mas nós decidimos entregar esse dia para o Senhor e fazer algo lindo para o Senhor. E o Senhor foi ministrando isso, foi passando um filme na minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje o nosso primeiro culto aqui. Eu lembro da primeira mensagem. Eu lembro das oportunidades que foram dadas. Eu lembro de alguns irmãos falando, pastor, mas não vai fazer culto assim? Vamos fazer culto. Está tudo limpinho, mas que parecia que não estava limpinho, estava limpinho. Nós entramos com VAP aqui dentro.
Nós tacamos água, nós escovamos, nós fizemos tudo. É que o salão estava muito feio mesmo. Mas a gente estava aqui, com um grupo pequeno de irmãos, celebrando ao Senhor por aquilo que Ele tinha proporcionado a gente viver sem recurso, sabe? Sem condições alguma. O Senhor proveu, o Senhor moveu, o Senhor fez tudo o que Ele podia fazer para que a gente estivesse aqui, sabe? Diante de um desafio tremendo. E eu fiquei pensando sobre tudo isso, sobre esses cultos, sabe? Fiquei viajando, fiquei vendo o Pedro sendo batizado, sabe? A Angélica sendo mergulhada, sabe? A filha do André, sabe, irmãos? E tudo fui passando um filme na minha cabeça. O último batismo foi do Ricardo. Falei, pô, foram um pouco mais de 730 dias intensos. Deus nos chamou para darmos frutos. Por mais que esses frutos, muitas vezes, eles são imperceptíveis para muitas pessoas. Talvez nós estamos tão ocupados nos nossos afazeres, nos desejos que temos em nosso coração, que nós nos esquecemos de olhar para tudo quanto Deus tem feito aqui entre nós. Sabe, levantado pessoas, reerguido pessoas, chamado pessoas com veemência para o chamado, para o ministério. E a gente tem visto isso aqui, a gente tem visto pessoas crescendo, ministrando com autoridade, Deus restaurando, Deus fazendo de formas maravilhosas. E passou um filme na minha cabeça. E o Senhor dizia, diga à minha igreja, eu chamei para que eles deem frutos. A gente precisa dar fruto. A gente não tem alternativa. Uma árvore só é árvore se ela der frutos, se ela gerar frutos para que outras pessoas se beneficiem. É isso que é lindo. O Senhor usa tudo que Ele colocou na gente, tudo que Ele faz jorrar em nós para que outras pessoas sejam alcançadas. E Deus, minha oração é que Deus desconstrua tudo que é simplesmente para nós. Se for só para mim, eu não quero. Se for só para o meu bel prazer, eu não quero, eu abro mão. Mas se for para mim, para abençoar meus irmãos, para ser uma bênção na vida de outros, Senhor, pode me dar, que eu quero. Eu vou saber como fazer, eu vou saber como gerar, eu vou saber como administrar tudo isso, porque Deus está nos preparando para uma grande obra, meu irmão. Como um empreendedor que sou há muitos anos e subi com maestria, andar em tempos adversos como empreendedor, eu aprendi que o Senhor, como um bom investidor, Ele não vai investir em ninguém que não saiba administrar aquilo que Ele tem para oferecer, meu irmão. Sabe, Ele é o maior investidor. E eu estou falando isso aqui num sentido todo espiritual. Ele pode se aplicar em várias áreas da sua vida, mas não discorra, não se perca na essência daquilo que Deus está falando para a gente, meu irmão. Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais você buscar, mais Ele vai te dar. Quanto mais você descer na oração, Ele vai te encher. Quanto mais você desejá-lo, Ele quer, Ele vai te preencher. Quanto mais você se entregar a Ele, mais você vai provar de tudo quanto Ele tem para você. Deus nos chamou para darmos frutos. Para darmos frutos. Por quê? Porque o texto declara que cedo de manhã, logo ao acordar do dia, logo nas primeiras horas do dia, são as preocupações que vêm sobre nós. Como vai ser o dia de hoje? Tem coisa para tomar café? Porque o camarada que vai sair para trabalhar, ele não consegue ir trabalhar sem pensar. Tem pão, tem o alimento que costumeiramente se come de manhã antes de ele sair para trabalhar. E se ele for chegar depois do almoço, ele vai estar preocupado se vai ter a mistura para o almoço. Se ele for chegar muito tarde ainda, se vai ter coisa para jantar, ele vai pensar em tudo isso.
Ele vai ter que pensar em todas essas coisas. Ele vai ter que pensar nisso, sabe? E cedo de manhã, Jesus teve fome. E o Senhor ministrou isso no meu coração. As pessoas acordam sedentas por alimento, irmãos. As pessoas acordam sedento por alimento. Quantas pessoas que em situação adversa, eles dormem porque não tem alimento para a noite, dormem para passar a fome, e eles acordam sedentos, cheios de fome. E o Senhor nos chamou como igreja para darmos frutos, para darmos frutos, para darmos frutos. Quantos estão entendendo o que Deus está falando para nós aqui? Nós somos árvores, e como árvores nós temos a obrigação de darmos frutos. Muita gente com fome, e nós estamos em uma geração faminta por aquilo que Deus tem enchido o nosso coração. Famintas de Deus, desejosas de Deus, desejosas de Deus. E aqui, quando Jesus vai para comer do fruto desta figueira, porque ele avista uma figueira à beira do caminho e ele se aproxima dela. É assim que acontece, irmãos. O povo desejoso olha para você, às vezes você não entende. Ele podia bater em 2, 3 portas acima, mas ele bate na sua porta. Às vezes tem um monte de gente na rua, mas ele chega até você. Às vezes você está na feira comendo um pastel e ele chega até você. Tio, paga um pastel para mim. Tem um monte de gente na feira, mas ele encontra você. Sabe, esse é o sentido espiritual. Ele vai de encontro a você. E quantas vezes nós não temos fruto para dar? Quantas vezes nós não temos uma mensagem para entregar? Quantas vezes nós não temos uma palavra que alcança o coração deste faminto e desejoso por Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja e nos faça entender que nós somos árvores e como árvores nós precisamos dar frutos. Deus nos chamou para dar frutos. Muitas pessoas estão famintas. Diga para o vizinho, Deus vai colocar muita gente ao seu lado a partir de amanhã, meu irmão. Dê o que você recebeu nesses dias. Dê o que Deus te deu esses dias. Como a árvore que ele fez, sabe? Vai germinando esta árvore. Vai fazendo com que esta árvore cresça de tal forma e que os frutos sejam viçosos, belos e bonitos. E o Senhor quer oferecer isso como uma árvore, sabe? E é tão interessante isso que nós, como árvores, nós podemos ir até essas pessoas famintas. Deus nos chamou para darmos frutos. Diga bem forte, eu preciso dar fruto. Não senti convicção, irmão. Fica aqui comigo, irmãos. Deus me chamou para dar fruto. Deus chamou a gente para dar fruto, irmãos. A gente precisa dar frutos. A gente precisa dar frutos. Por quê? Porque Jesus está cheio de fome. Ele viu uma figueira no caminho. E a Bíblia diz que aproximou-se dela e não achando senão folhas, disse, nunca mais nasça fruto de ti. Fica aqui comigo, Deus tem uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem para você, porque a mensagem de hoje é essa. A decisão hoje não é sua. Ela não é sua, a decisão hoje não é sua. Deus permitiu, te deu muitas oportunidades de você decidir e de fazer a coisa certa, mas hoje a decisão não é sua, diz o Senhor nesta noite. A decisão hoje não é sua. E quando Jesus chega diante desta figueira para pegar um fruto, ele só viu folhas, não achando nela frutos, senão folhas. Disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que a figueira secou imediatamente. E a mensagem é essa.
Até quando vai viver essa vida de aparência? Até quando vai viver essa vida de aparência? Que parece ser uma árvore, que parece ter frutos, que as pessoas chegam perto de você e falam: eu vou ouvir algo de Deus hoje. Mas você só tem folhas, não tem frutos. Até quando viver esta vida de aparência? E talvez você não entenda por que Jesus, liberou essa palavra, fez com que esta árvore secasse imediatamente. Tem um significado. Tendo folhas, mas não tendo frutos. Porque a figueira, ela primeiro dá frutos e depois nascem as folhas. Primeiro nasce o fruto e depois vem as folhas. A Bíblia diz que Jesus, vendo a figueira, viu as folhas, ele disse: tem fruto, tem fruto, tem fruto, tem fruto. Mas quando ele chegou diante da árvore, só tinha folhas, não tinha fruto. E por isso o Senhor amaldiçoou. Algumas traduções dizem, mas o Senhor liberou uma palavra e disse: nunca mais nasça fruto de ti. O Senhor neutralizou. Essa árvore nunca mais seria uma árvore de aparência. Essa árvore nunca mais seria uma árvore de aparência. E eu preciso ser profeta de Deus para alguém aqui nesta noite. Chega dessa vida de aparência. Chega desta vida de que você parece crente, de que você fala como crente, de que as pessoas que estão ao seu redor acham que você é crente, mas quando elas precisam de uma palavra, você não tem, portanto, frutos para alimentá-los. Chega hoje, chega. Hoje é o dia do basta. Por isso que a mensagem de Deus para nós é essa: a decisão hoje não é sua. Não é sua. Hoje o Senhor vem sobre nós e neutralize, diz com a sua palavra poderosa: chega dessa vida de aparência, chega desta vida de aparência, chega desta vida de aparência. E talvez você não esteja ainda entendendo o que Deus está dizendo. Hoje a decisão não é sua. Deus acabou com a vida de aparência desta árvore. Hoje Deus acaba com essa vida sua de aparência. Hoje Ele neutraliza toda essa vida aparente, farisaica, Porque era simplesmente uma árvore que só tinha folhas, mas não tinha frutos. Que o Senhor nesta noite nos alcance, meus irmãos. E que Ele arranque de nós toda hipocrisia, todo farisaísmo, que Ele arranque de nós tudo isso. Que se a gente está sem fruto, amém, Senhor, eu estou sem fruto, me dê, faça com que a árvore que sou eu dê frutos, ó Senhor. Mas que você decida nesta noite receber aquilo que Deus tem para você, porque você não vai ter mais nenhuma decisão quanto a isso, porque essa decisão hoje ela não lhe pertence, pertence ao Senhor, e o Senhor extermina hoje essa vida de aparência. Sabe que o Senhor dizia para mim: nós viveremos um novo tempo. Como todo aniversário que a gente comemora, como todo ano novo que surge, existe algo que chama renovação de... Me fugiu agora a palavra, mas a gente renova os nossos desejos, os nossos votos, e a gente quer fazer algo diferente, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. A gente está terminando um ano, você fala: não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou trabalhar mais, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou fazer isso. E você falou tanta coisa que ia fazer e não fez nada.
Esse ano eu vou me dedicar, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não fez nada daquilo que você se propôs a fazer, mas hoje o Senhor diz, a decisão hoje não é sua, é minha. Eu vou acabar com essa vida de aparência. Eu vou mexer com coisas que você não é capaz de mexer, eu vou acabar com isso. Com que faz com que você aparenta ser uma coisa, mas na verdade não é. O Senhor vai desconstruir tudo isso e você pode ser uma árvore que dê fruto ao Senhor. Sabe, aqui essa árvore já não teve mais oportunidade de demonstrar frutos. O Senhor acabou com a aparência dela. Você pode dizer isso para o vizinho que está ao teu lado? Hoje acabou toda a aparência. Acabou. Acabou. Acabou, irmãos. Acabou, porque o Senhor disse que a gente vai viver um tempo novo aqui. A gente vai viver um tempo novo nessa comunidade. A gente vai viver um tempo novo aqui como igreja. A gente vai viver e as pessoas vão vir aqui sedentas e elas vão se alimentar porque a gente vai dar fruto. A gente tem fruto, a gente tem fruto e a gente vai continuar dando fruto. Porque não tem nada mais danoso do que você chegar num ambiente doido para comer. Não tem comida. Já foi num restaurante, quando você está cheio de fome, você achou uma porta aberta e você entrou lá, e alguém olha para você, acabou a comida. E não vai isso acontecer neste lugar. Deus vai trazer pessoas famintas a este lugar. E vai emanar mensagens, palavras de vida, palavras de transformação, palavras de mudança, palavras de restauração. Deus vai trazer pessoas famintas a este lugar. Mas eu preciso dizer algo aqui, irmão. Não vai ficar pessoas de aparência neste lugar. Não vai ficar. O que Deus tem para fazer com a gente aqui é tão poderoso, irmão, que de aparência aqui não vai ficar. Não, Deus tem coisa poderosa para fazer. Deus tem coisa grandiosa para fazer. Se você é capaz de dizer ao Senhor, Senhor, eu quero. Senhor, eu não sei como, mas eu quero. Senhor, eu não sei como, mas eu quero ser este canal de bênção. Deus vai te usar como nunca te usou. Deus vai fazer por você o que Ele nunca fez. Deus vai vivenciar algo. Você vai vivenciar algo por Deus que outrora nunca vivenciou. Diz o Senhor, e se você crê nisso, levanta a tua mão, abre a tua boca e adore ao Senhor nesta noite. Porque de aparência não vai ficar. Por que eu digo isso? Porque eu vou para a última e terceira e última lição. Porque a palavra de Jesus, ela acaba com toda vida de aparência. Eu vou repetir isso aqui. A palavra do Senhor acaba com toda vida de aparência. Glória a Deus que ali era uma árvore literalmente falando, e essa árvore nunca mais teve oportunidade de dar frutos. Mas você é uma árvore que vai continuar dando frutos. Que Ele acaba com a sua vida de aparência, e no caso da árvore, ela nunca mais conseguiu dar frutos, mas você pode glorificar ao Senhor aqui nesta noite, porque você vai continuar dando frutos, e o que vai cessar sobre a tua vida é a vida de aparência. Mas você tem oportunidade hoje, de ser alcançado pelo Senhor e de vivenciar aquilo que Deus tem para a gente, porque a decisão hoje não é sua, é do Senhor. Ele disse, chega de aparência, chega dessa vida de aparência, porque a palavra de Jesus, ela acaba com toda essa vida de aparência. Foi a palavra do Senhor. Os discípulos ficaram atônitos, espantados. O texto diz, admiraram-se e exclamaram, como secou depressa essa figueira. E sabe o que eu preciso te dizer aqui? Foi uma transformação tão violenta, foi uma transformação tão rápida, foi uma transformação tão instantânea, que os discípulos ficaram admirados.
E vai ser assim. Vai ser assim. Se você entender que você é uma árvore, que a decisão de fazer e de mudar tudo isso não é sua, é do Senhor, se prepara para você dar frutos. Para você ficar irreconhecível a partir de amanhã, a partir de hoje mesmo. Ficar irreconhecível, desejo de orar, desejo de buscar, desejo de profetizar, desejo de viver, desejo de ser esta árvore frondosa, bonita, que vai dar frutos para muitas pessoas se alimentarem dela. O Senhor dá um basta e diz: chega, 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 porque é essa a palavra do Senhor. E é interessante, porque ontem o Isaac falou sobre este poder da palavra. O poder da palavra de um profeta que trouxe vida a um menino morto. E Deus é aquele que restaura, que dá vida. Ei, irmão, reaja a isso no mundo espiritual. O Senhor é aquele que dá vida. O Senhor é aquele que ressuscita. O Senhor é aquele que dá vida. O Senhor é aquele que ressuscita. O Senhor está trazendo e nos dando vida. Vida! Vida Ele está nos dando nesta noite. Pelo poder da sua palavra. O pastor Duda, com maestria, disse hoje aqui que existia algo acontecendo no meio do deserto. E o que era? Era a palavra sendo proclamada no meio do deserto. E teologicamente essa mensagem é ainda mais profunda. Porque João era para estar dentro do templo. Mas ali tem uma denúncia, ele está fora do templo, mas ele tem uma mensagem. Ele tem uma mensagem. Ele tem uma mensagem. Ele tem uma mensagem. Meu irmão, em nome de Jesus, você precisa ter uma mensagem, meu irmão. É inadmissível. É inadmissível. A gente tem tantas oportunidades e a gente nega a palavra. Não fala a palavra. Deus põe pessoas ao nosso lado sedentas, famintas e desejosas em comer. E a gente nega, não entregando a palavra. Mas há poder na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com a gente. Eu estou aqui como profeta de Deus. Receba a palavra do Senhor. Levanta a tua mão nesta noite. Tem palavra ao teu coração, tem palavra para a tua casa, tem palavra para a tua vida, tem palavra para os teus negócios, tem palavra para a tua saúde, tem palavra para os teus sentimentos, tem palavra do Senhor, tem palavra para todas as áreas da tua vida, tem palavra você acordar amanhã, Deus tem uma palavra ao seu coração, Deus tem uma palavra aos nossos corações, e eu preciso te dizer, não vai faltar palavra. Não vai faltar mensagem, não vai faltar palavra do Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor nessa noite. Uou! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque pelo poder da sua palavra, acabou, não existe mais uma árvore de aparência. Você recebe isso aqui nesta noite? Tudo aquilo que é inconsciente muitas vezes. Tudo aquilo que não é perceptível. E é nisso que Deus está falando. Que às vezes você está se achando o máximo, mas você não está fazendo nada. Tem um monte de gente com fome. E você pode entregar alimento. Você pode ser o alimento às pessoas. Porque o Senhor disse que chegaria uma época em que o povo teria fome e sede, mas não fome e sede de comida, mas fome e sede de ouvir a minha palavra, diz o Senhor. Jesus enfrenta um grande desafio no deserto. E ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra, chega. Como nós ouvimos hoje, Deus está aplainando a sua igreja e nivelando a sua igreja.
para ficarmos todos iguais. Todos iguais. Somos todos membros de um corpo. Somos membros de um corpo. E como membros de um corpo, nós juntos, nós nos completamos. E aperta o cinto, porque Deus tem grandes coisas a fazer no nosso meio. Se você está admirado, assim como eu, tendo esses 23 para 24 anos de evangelho, com tudo que a gente está vivendo aqui intensamente nesses 2 últimos anos, Deus ministra isso no meu coração constantemente. Se prepara para vocês viver o que eu tenho para vocês. Você não entendeu? Deus está dizendo, se prepare para vocês viver tudo o que eu tenho para fazer na vida de vocês. E não é um sistemão. E não é dogmas religiosos. E não é rito. Não é bater cartão aqui, eu vou lá porque eu tenho que estar lá. Não, longe disso, meu irmão, longe disso. É estar aqui para poder servir, para poder entregar, para prestar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Aplauda o Senhor mais uma vez, muito forte. Glória a Deus.